Olá, amados, passando para trazer o nosso vídeo da semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua família e a tua casa. E aí, já se inscreveu no meu canal? Se ainda não, se inscreva. Me ajude a manter este canal ativo. A reflexão de hoje é fujões da atualidade. Encontramos dentro da palavra o livro de Jonas, aonde nos fala de um profeta que tentou fugir do propósito de Deus em sua vida. Jonas, por um tempo, quando recebeu o chamado do Senhor Deus, ele articulou um plano para fazer o oposto daquilo que Deus havia pedido a ele. E a palavra nos diz que Jonas ele tramou uma viagem sentido contrário daquilo que o Senhor Deus queria que ele fizesse. Porém, aquela viagem foi tortuosa, perigosa e quase custou-lhe a vida. O interessante é que quando começou a acontecer coisas estranhas dentro daquela embarcação, Jonas automaticamente ele entendeu que tudo aquilo estava sobrevindo sobre aqueles que estavam ao seu redor por causa da sua desobediência. E automaticamente ele tomou uma postura de se colocar como a solução de tudo. Pediu que os marinheiros lançassem ao mar, que todos eles ficariam bem. Uma decisão corajosa e ao mesmo tempo arriscada. Mas o interessante é que quando os marinheiros lançaram Jonas ao mar, ele caiu diretamente dentro do propósito de Deus. E aí, a sequência da história, você já sabe o que aconteceu. Nas nossas vidas, nós queremos dar diretrizes ou fazer do nosso jeito. E na maioria das vezes nós colocamos desculpas para não fazermos aquilo que Deus tem nos ordenado a fazer. E há um risco muito grande quando nós desobedecemos a voz de Deus. Existem pessoas que colocam as desculpas em alguém. Eu não faço porque fulano faz. Eu não faço porque não tenho espaço. Eu não faço porque isso e porque aquilo. E na maioria das vezes não é só a desculpa para não fazer. E eu entendo que quando o Jonas ele estava tentando fugir do propósito de Deus, Deus o permitiu fazer tudo aquilo. Deus deixou ele fazer, até ele entender que o propósito dele não era nada diante daquilo que o Senhor tinha preparado para ele. E o que me chama a atenção dentro dessa passagem bíblica é que na atualidade existe muitos como Jonas. Deus tem mandado fazer algo e eles estão indo de sentido contrário àquilo que Deus mandou. Alguns estão bem distantes do propósito, mas eles estão convictos que eles estão corretos. Alguns já estão sofrendo as consequências da sua desobediência, mas ainda não entenderam que as consequências é oriunda da sua desobediência ao chamado de Deus. E assim sucessivamente. Vai chegar um ponto em que eles vão entender que precisam desempenhar aquilo que o Senhor Deus tem colocado em seu coração. Amados, os fujões da atualidade, eles colocam desculpa em tudo para não fazer o que o Senhor Deus pede. Colocam desculpa em pessoas, em objetos, em lugares, colocam desculpas em comunidades, colocam desculpas às vezes nos filhos. Lamentavelmente tem aqueles que dizem eu não faço porque o meu filho não deixa. É um perigo isso. Alguns colocam as desculpas porque tem alguém que faz e ele não precisa fazer. E há uma necessidade com urgência.
Jonas só entendeu isso quando ele se desfez da sua artimanha de fugir da presença de Deus e caiu dentro do propósito de Deus. Eu falo assim porque quando Jonas foi lançado do barco ao mar, ele caiu justamente dentro do propósito de Deus. Dali em diante, foi Deus que o direcionou em todos os momentos. E ele reconheceu isso, que era dependente de Deus. Que nós não venhamos a acontecer como Jó, que passou tanta luta na sua vida e dificuldade até entender o porquê ele passava tudo aquilo. Que não venhamos a sofrer como Jonas, que para entender o seu propósito precisou ser lançado dentro dele. Que nós não venhamos sofrer como muitos outros que fugiram do seu propósito, do propósito que Deus tinha para as suas vidas, até cair justamente dentro da vontade de Deus. Que nós possamos compreender e dizer: Senhor, dai-me a direção, o que tu queres de mim? Não vamos colocar desculpa sobre alguém, sobre lugares, sobre pessoas, daquilo que o Senhor tem nos dado para fazer. Não faça isso. Você está atrasando o teu ministério, o teu chamado, você está atrasando a tua história quando você se omite a fazer aquilo que Deus tem permitido para você fazer. Que nós não venhamos ser como Jonas, passar pelo estreito para poder sair e fazer a vontade de Deus. E olha que foi assustadora a experiência de Jonas, mas que possamos estar alerta e entender que aquilo que Deus tem para nós é para nós fazer. Outro não vai fazer em nosso lugar. Amém? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Que Deus abençoe você, a tua família e a tua casa. Tenha um excelente dia na presença de Deus.